Oi, 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 minha gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Pois muito que bem. Quando você clicou nesse episódio, você já falou assim: não quero. Tô aqui contra a minha vontade, né? Porque você fica pensando, se eu não chegar lá, não, vou chegar sim, tá amarrado em nome de Jesus, né? Mas eu queria me explicar a respeito desse tema, sabe? Porque para mim esse chegar lá, eu acho que já foi uma coisa que eu cultivei muito na minha vida, assim, sabe? Principalmente quando os tempos eram difíceis. Eu acho que eu sempre colocava uma métrica de felicidade de que quando eu fizesse tal coisa, eu seria feliz. De que quando eu conseguisse determinado objetivo, eu seria feliz. Então, sei lá, quando eu terminar a faculdade, quando eu conseguir um emprego na área de RH, quando eu estiver namorando, quando eu estiver noiva, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma condição financeira melhor, quando eu conseguir realizar o sonho de conhecer tal país, sabe? E graças a Deus, eu acho que até mesmo com o passar da própria vida, muitas dessas coisas que eu tinha como meu lá, como um ponto de chegada, eu cheguei, né? E é muito doido quando você chega nesse lugar que você já almejou tanto e você tem uma sensação meio de é isso, sabe? E não que esse lugar de realização ele não seja bom, mas eu tenho pra mim que a expectativa que a gente coloca sobre isso, ela é muito maior do que de fato aquilo que é esse chegar lá. De que essa expectativa, ela inclusive é muito mais gostosa do que quando você de fato chega nesse ápice. Então é curioso pensar que eu sei que muitas pessoas às vezes se movem até mesmo para trabalhar, para juntar dinheiro, para se esforçar tanto pensando nesse lá, né? Acho que para nós, até mesmo enquanto cristãos, a gente acredita que a gente vai passar por muitas batalhas e muitas coisas pensando que a gente vai chegar nesse lá. Esse lá espiritual é o céu, é Deus. E aqui eu não quero falar sobre esse lá espiritual, mas é sobre esse lugar de conquista mesmo. Porque eu acho que muitas pessoas estão movidas por isso, por esse lá, enquanto esse lá ainda não aconteceu. Ele é motor, mas é um pouco triste quando essas pessoas chegam nesse lugar de desejo e elas percebem que não é essa Coca-Cola toda, né? Que não é tão bom assim o lá. E que logo que esse objetivo chega, o fervor acaba e você vai querer ir para outros lugares. De que a gente, enquanto ser humano, é um pouco insaciável desse prazer ou desse lugar que a gente almeja. Eu tenho para mim de que isso corresponde muito com a nossa criação, sabe? De que isso corresponde muito com a nossa sede de infinito. Isso corresponde muito com a nossa sede tanto do amor de Deus quanto com a nossa sede de eternidade. Então, que na nossa alma é como se houvesse uma configuração que de alguma forma está buscando esse lugar de satisfação, mas que, como diz Santo Agostinho, né, a minha alma só tem descanso, né, quando repousa em você. Então, de que até um pouco antes da gente chegar nesse lá céu, nesse lá onde, enfim, a gente vai ser saciado dessa presença, onde vai calar esse desejo e nós vamos nos deleitar em Deus, de que os momentos que a gente tem de presença de Deus, seja de um retiro, seja de um momento de comunhão, quando você comunga o corpo de Cristo, quando você lê a palavra, quando você é visitada de alguma forma por Deus, são os momentos em que a gente tem esses lapsos de eternidade e em que esse lá, ele é o mais parecido com a plenitude do que a gente vai viver, né? Que lá, é claro, né, não tem pecado, nós estamos diante do próprio Deus, nesse outro nível de satisfação, mas eu tenho para mim de que tudo isso nos orienta para esse lugar, sabe? Mas quando eu digo sobre isso de chegar no lá, é porque existe mesmo essa analogia sobre a nossa vida como uma montanha russa, como altos e baixos, né?
como pensando ali na analogia do próprio eletrocardiograma, né? Esse sobe e desce, né? E até mesmo que é interessante da gente pensar sobre essa analogia, né? De picos, montanhas e vales, é que a verdade é que não é um negócio assim, né? Tipo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Mas que a vida real, ela é muito mais um sobe, montanha, desce, vale, vale, segura no vale, aí sobe, montanha. Aí teve um momento da vida que é montanha, montanha, vale, vale. E eu acho que a gente precisa se reconciliar com essa verdade. E pensando disso sobre a beleza do pico, a beleza da realização, uma amiga, Bruna Marx, né, que inclusive já fez participação nesse podcast, ela tem uma música que se chama A Beleza no Vale, né? Que ela escreveu, inclusive, num momento em que ela estava vivendo muitas dificuldades, né? No podcast que ela participou, que é o episódio Não Vai Passar. Ela me mandou um áudio e fez um testemunho breve, né? Porque ela teve um diagnóstico de bipolaridade. Inclusive, ela chegou a ser internada e etc, né? E aí, no meio dessa dificuldade que ela estava vivendo, ela compôs essa música maravilhosa. E só essa frase, né, já é forte de pensar, né? A beleza no vale, ou seja, de que para além do nosso lar, desse lugar de desejo, da montanha, da realização, existe beleza enquanto a gente está vivendo momentos difíceis. Existe beleza enquanto a gente está passando por momentos de sofrimento. Existe beleza em ser cuidado pelo outro. Existe beleza em saber ser e perceber, ser cuidado por Deus. Existe beleza da gente perceber os nossos próprios movimentos de cura, de amadurecimento, de santificação. Então, parece que quando a gente expande o nosso olhar, não só para chegar lá, mas para o lugar em que a gente está no momento, ainda que seja um lugar de vale, a gente consegue viver uma apreciação de tudo que a gente está vivendo. Até da gente se perceber naquela situação e falar, caramba, hein, Larissa? Quem te viu e quem te vê. Você está conseguindo sustentar e suportar isso de uma maneira que, se você me dissesse que eu passaria por tudo isso, eu não diria que eu daria conta. Então, vejo que às vezes essa nossa fissura pelo lugar da realização tira o nosso olhar da realidade. Tira o nosso olhar dessa capacidade de perceber os movimentos e as belezas do tempo de escassez, do tempo de clausura, do tempo onde não tá tudo bem. Existe essa beleza. E aí eu te pergunto, você tá conseguindo perceber isso? Você tá conseguindo extrair toda a beleza? Você tá conseguindo desfrutar do sofrimento? Porque eu acho que é muito sobre isso. Já que ele tá ali, eu tô abraçando, eu tô, né, pensando aí numa analogia da cruz, eu tô sentindo o cheiro da madeira, né? Eu tô ali passando a mão e sentindo as texturas de tudo aquilo. Se eu estou passando por isso, que eu desfrute, que eu cresça, que eu não deixe passar esse sofrimento, que não seja um sofrimento em vão, onde eu só sofro e eu não desfruto do que ele tem para me dar, desde o amadurecimento até perceber, de novo, os cuidados e os carinhos das outras pessoas. Eu acho que os momentos, principalmente que a gente passa de enfermidade física, né? O quanto que às vezes a gente é tomada por um orgulho, a gente não vê a hora de ficar bem logo, né? Para voltar a ser ativa, fazer acontecer. A gente perde a oportunidade de às vezes ver pessoas do nosso lado, né? Eu espero que você as tenha, né? Que são tão generosas, que às vezes estão ali, né? Prestando tantos cuidados e a gente só não vê a hora de passar, né? Eu não acho, né? Não combina com Deus pensar que Ele nos dá os sofrimentos, mas de que já que nós o temos, de que Ele não deixa ele ser em vão. E para além, minha gente, de pensar só na vida como esse 880, né? Tipo assim, a felicidade e o vale. Existe um trajeto, né? Não sei se você já viu momentos assim da sua vida. E eu acho que eles são os mais comuns. Eu espero que você não viva uma vida de só vale, viu? Cuidado, porque eu percebo que eu vivi na minha vida tempos que era só vale. E por trás dos acontecimentos, na verdade, tinha uma pessoa doente mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, fica um alerta. Se sua vida é só vale, pode procurar ajuda, porque algo não tá normal. A nossa vida ela é composta de um trajeto. Sabe quando você tá viajando?
Chega uma hora que você pega uma estrada que parece que tá ali pra frente. A paisagem é meio que a mesma. Aí você olha uns quilômetros aqui, outro ali, mas você tá indo. Aí chega uma hora que tem umas curvas ali, um negócio, mas não tem muita novidade. Você olha ali no GPS. Ai, como eu tô motorista, gente, fazendo esse tipo de comparação. Você pega ali o teu GPS a 300 km nisso aqui. É isso aqui que tem. Ai, de vez em quando um posto. Ai, para pra assistir, mas assim, ó, é pista. A vida é pista. Pra frente. Às vezes aparece um caminhão e você fala, mas é isso. A vida é trajeto. E aí, para além de você gozar dos momentos de montanha, ou você arrancar todo o suco ali, né, disponível no sofrimento, e o trajeto? Há beleza no trajeto. Há beleza na sua rotina, nesse dia a dia, onde você vai indo, vai vivendo, e o tempo tá passando. Sabe por quê? Maternidade de novo, né? Poxa, cada fase que a gente vive, né, minhas irmãs? Que você fala, não vejo a hora dela começar a andar. Não vejo a hora de falar. Não vejo a hora. E quando você vê, passou todas as horas e teu filho tá fora de casa. Entendeu? É isso. Vive cada momento. O trajeto, dia a dia com as crianças, as rotininhas que você cria. Todo mundo fala e eu assino embaixo. Você sente saudade, você lembra com amor de umas coisinhas bestas, assim, sabe? Das crianças. Meu filho acabou de fazer 3 anos. Meu Deus, gente, 3 anos é um adulto, é um adolescente. E eu lembro, assim, das primeiras coisinhas, do sorrisinho, do cheirinho. Passou. Ainda que venham outros filhos, isso com ele passou, acabou. Você está conseguindo me entender? Então eu vejo assim, ó, que se a gente ficar preso só em perceber que estação é essa, que negócio é esse, a gente está perdendo a verdadeira delícia disponível. Aquilo que a gente está vivendo. Porque senão, a gente nunca tá feliz, sabe? É aquele papinho, né? Sabe? De que o presente, né? O tempo presente, que não é nem o futuro, nem o passado, é um presente de Deus. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes, né? Que é sobre o Kairos, né? Kairos, existe o Kairos e o Cronos, né? Isso não é um termo espiritual, né? É um termo grego sobre medidas de tempo, né? Cronos, tempo cronológico. Kairos seria mais voltado para esse tempo oportuno, tempo da oportunidade, tempo do agora, né? Então existe uma beleza no agora. Existe uma beleza no que você está vivendo, que talvez não seja uma vida tão agitada, né? Tem isso também. Tem fases que é só a vida acontecendo. Nenhuma novidade. Tem o lá que eu quero. Tem um dia que às vezes eu tô um pouquinho mais borocochô, mas a vida é isso aqui, ó. Chá com pão e pra frente. Será que a gente vai viver essa vida sempre de uma forma tão chateada? Ou a gente vai perceber a beleza dali, ó, do dia a dia, do pãozinho que você come, da frozinha que você achou no meio do caminho, sabe? É o que a gente chama ali, né, da beleza nas pequenas coisas. E é curioso como eu estou aqui gravando este podcast e é Deus sempre falando comigo, né? É esse sinal de alerta, né? Porque 2 coisas me chamam muito atenção, né? Primeiro, a espiritualidade de Santa Teresinha, né? A santidade nas pequenas coisas, né? Então, essa rotina, esse dia a dia vivido com o Senhor é que vai nos acumulando a graça, né? E outra que um dos filmes favoritos da minha vida se chama O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Inclusive, o nome da minha gata chata é Amélie, por conta de Amélie Poulain. E basicamente ela é uma francesa que está vivendo lá os dilemas da vida dela e ela vai descobrindo os desfrutes, os pequenos prazeres nas pequenas coisas, né? Me marcou muito esse filme, por quê? Porque é isso. Porque eu sou a pessoa que tem a tendência de viver a vida atropelada, né? De viver a vida no lá, no cá, no vale, em qualquer lugar, menos aqui e no agora, menos desfrutando do presente, né? Então, será que a gente consegue, talvez, a partir desse episódio, ao invés de ficar chateada, pensando se eu vou chegar lá e não vou, porque às vezes também não chega, viu, amadinha? E graças a Deus, porque aquele lá que você queria não era o lá que Deus queria, tá? Fica tranquila. Se você acredita na soberania de Deus, coloca a sua vida debaixo dele. E de outra existe essa santidade, essa beleza no meu trajeto.
Existe essa beleza no ordinário, existe essa beleza em viver. E para nós que cremos em viver com Deus, perceber o movimento de Deus na monotonia dos nossos dias, perceber que no meio daquilo que parece que não tem nada acontecendo, você recebe novos despertares de Deus, ali até naquela sua monotonia da sua própria vida de oração. Existe uma beleza surpreendente de Deus, escondida naquilo que a gente não consegue ver, porque o nosso coração ou está preso no passado ou está preso no futuro. Então acredito que esse episódio ele vem muito para mostrar isso, de que em meio aos vales e às montanhas Deus nos sonhou para uma vida, um dia a dia, um caminho, um trajeto, uma estrada de desfrute. Você acredita que isso está disponível para você também? Eu acredito e eu quero viver isso na minha vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se você chegou aqui no final desse episódio, acho que a gente falou muito sobre esse trajeto, né? Eu pensei da gente colocar um emoji, o que vocês acham? Que seja de uma estradinha, sabe? Deixa esse emojizinho de estradinha, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube, independente de onde você estiver assistindo, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Amém? E eu queria dizer que no meio desses trajetos da sua vida, eu creio, irmã, toma posse dessa graça, que o Senhor tem uma montanha para tua vida. Tu crê, irmã? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Dia 15 de novembro de 2025 vai acontecer a nossa Conferência Madalenas. Que seja um momento, minha filha, de tu chorar tanto que vai pro vale, de tu adorar tanto o Senhor que tu vai pra montanha. Um dia inteiro preparado para você. Você que nunca participou de um encontro, de um retiro, de uma conferência, você não pode perder essa oportunidade. Para você que já participou de muitos, quero dizer que vai ter novidade de Deus para você. Momentos de palestras, pregação, adoração, rodas de conversa em que a gente responde perguntas, um momento ali bem descontraído de bate-papo para vocês, vai ter show, vai ter adoração e tudo mais. Vai acontecer aqui em São Paulo, no Teatro da Unítalo, em Santo Amaro. Não venha me dizer que você mora longe, porque já tem gente do interior da Bahia, Goiânia, Minas Gerais, Rondônia, que já garantiu. Se programe, nós estamos no segundo lote. Vai acontecer dia 15 de novembro e maiores informações e tudo mais você encontra aqui na descrição desse vídeo. A gente tem um Instagram lá onde a gente está sempre postando novidades do encontro, respondendo perguntas e também você encontra lá o link para adquirir o seu ingresso e a gente se encontra lá. Amém? Conferência Madalenas, faça a sua inscrição. E não deixe de deixar o seu joinha, o seu like, avaliar com 5 estrelas esse podcast, porque ajuda ele a ir para mais pessoas. Amém? Mais pessoas serem alcançadas e viverem o seu Seguimos Tentando. Amém? A gente se encontra na próxima, então. Por aqui, seguimos tentando. E por aí. Até mais. Tchau, tchau.